Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre os padrões inconscientes que nos regem. Porque, na verdade, nós fizemos muitas coisas sem ter a menor ideia de por que fazemos. O ser humano muitas vezes segue impulsos coletivos, ou seja, outras pessoas fazem determinadas coisas e nós fazemos porque as outras pessoas fizeram. E não temos ideia dos próprios motivos que nos levam a fazer determinadas coisas. E os nossos motivadores, os nossos padrões são muito inconscientes, muitas vezes, ou seja, nós não temos nenhuma noção dos nossos motivos, de por que deve ser feito A, B ou C, mas seguimos os impulsos repetindo os nossos pais, repetindo o coletivo que nos cerca. O ser humano forma grupos como se fossem gangues, entre aspas, que de alguma maneira ele vai se sintonizando, ele vai aderindo. Então grupos de pessoas, uns vão se voltando contra os outros, entra várias questões de competição nisso também, e nós vamos seguindo esse fluxo sem olhar exatamente para nós, para saber o que realmente é importante para a gente. Então, claro, a vida tem uma perspectiva imprevisível, nós não temos controle sobre as coisas e imagina nós não termos controle nem sobre nós mesmos. Pois é, esse é um dos pontos mais interessantes desse aspecto da dinâmica inconsciente, ou seja, nós não sabemos exatamente o que e nem exatamente por que fazemos muitas coisas em nossa vida. Quer ver? Presta atenção no dia a dia da tua vida. O que tu faz realmente porque tu amadureceu e decidiu que é o melhor para ti? Presta atenção. As coisas que tu come, que tu veste, tudo o que tu faz. Tu tem clareza de que isso foi amadurecido ou tem muitas coisas que tu faz, como as pessoas dizem, no piloto automático? Pois é. O piloto automático está falando dessa perspectiva inconsciente. Num primeiro momento, o piloto automático é apenas aquelas coisas que se faz porque se repete dentro de uma rotina, não tem maiores expressões. Mas quando nós vamos aprofundar mais a compreensão, nós vamos ver que muitas coisas que nós fazemos hoje estão relacionadas ao piloto automático, só que esse piloto automático mais profundo. O certo e o errado, as questões morais, as coisas que nossos pais faziam e nós rejeitamos e acabamos repetindo, e por aí vai. Muitas distorções a respeito de princípios, de padrões, muitas situações que muitas vezes nós acabamos, sem refletir, absolutamente por impulso, fazendo. Não conseguimos, com isso, obviamente, avaliar os prós e os contras. Não há um amadurecimento disso. Existe uma diferença muito grande entre julgamento e avaliação. Então, eu preciso avaliar, e avaliar requer profundidade, requer uma compreensão mais ampla, ao contrário do julgamento, que, via de regra, é raso e parte de um princípio de certo e errado, inspirado na moral. Então, quando eu penso basicamente no que eu quero para a minha vida e vou aprofundando isto, eu vou começando a me despreender dos aspectos inconscientes. E aí eu começo a ser senhor da minha vida. Eu começo a ser a pessoa que escolhe o rumo da minha caminhada. A maioria de nós não escolhe o rumo. A maioria de nós repete impensadamente scripts. E esses scripts, eles são trabalhados a partir de uma perspectiva coletiva, muitas vezes até ancestral. Então o ser humano vai fazendo as coisas porque o pai fazia assim, porque o avô fazia assim, enfim. E não consegue romper com essas questões que precisam ser trabalhadas e que precisam ser rompidas de fato. Então, o que nós temos que ter claro nesse processo? Que quando eu repito questões inconscientes, na verdade,
eu não estou fazendo exatamente o que eu quero. Muitas vezes eu penso que é o que eu quero, muitas vezes eu penso que é, entre aspas, o certo para a minha vida. Mas as motivações e os padrões inconscientes que estão presentes aqui não estão relacionados a uma avaliação mais profunda que me diz que realmente aquilo é para mim. Então eu penso que é, mas na verdade eu acabo sendo um sabotador de mim mesmo, fazendo coisas que depois eu me dou conta que eu não amadureci, que eu não trabalhei isso. E nós precisamos romper com esses padrões inconscientes. E a ruptura com esses padrões inconscientes certamente acontece na medida em que eu vou tornando mais consciente os meus processos e vou amadurecendo os meus processos. Vou conseguindo ir tendo um conhecimento melhor de tudo que eu faço. Muitas vezes, e a maioria de nós passa por isso, fizemos coisas porque há uma influência muito forte desse inconsciente que não foi amadurecido por nós e que às vezes vem de outras gerações. Se eu pretendo romper tudo isso, eu preciso trabalhar em mim um estado consciente, um estado de presença, um estado de estar aqui de fato, de estar olhando para mim neste momento, nesse instante e avaliando. Tá, mas eu de fato faria isto sendo realmente uma perspectiva amadurecida? É isso que eu faria? Ou eu faço isso porque lá no meu inconsciente alguém ou algo dita que o certo é isso e depois eu me dou conta que eu não estou feliz porque na verdade eu não estou alinhado comigo mesmo em minhas ações. Esse estado de presença, esse estado consciente que nós conseguimos trabalhar muito no viés da meditação e que a psicoterapia também trabalha isso bastante no sentido da pessoa conseguir aprofundar o sentido da vida dela e o que é importante para ela. Então nós precisamos dessa clareza que sem eu estar presente na minha vida de fato e sem reflexões profundas sobre o que de fato eu quero fazer, eu vou ser sempre escravo do passado. Um passado que se reproduz na minha vida e que me faz eternamente, entre aspas, o mesmo. Ou seja, eu vou viver repetindo e a humanidade vem repetindo muitas coisas ao longo da sua história. Por quê? Porque não fez uma reflexão profunda, porque de fato não está presente na própria vida. Então, se os outros fazem, eu faço porque os outros fizeram e eu quero, de alguma maneira, pertencer a um grupo, que é uma confusão afetiva que muitos de nós fazemos. Ou seja, nós queremos ser amados pelas pessoas. E é justamente por isso que nós acabamos fazendo coisas que são aprovadas pelo outro, ao invés de fazer coisas que nós realmente amadurecemos para fazer. Se libertar do passado, se libertar das estruturas inconscientes que muitas vezes me aprisionam e direcionam a minha vida, até mesmo numa perspectiva do que eu não quero, é o grande desafio. Porque diante do que é imprevisível, diante do que eu não tenho controle, porque o controle é uma das grandes ilusões da vida, a única coisa que me garante uma perspectiva de melhor amadurecimento é eu poder refletir profundamente sobre as coisas que eu estou fazendo. Porque do contrário, com certeza eu vou ser vítima das distorções que os outros impõem em relação a mim. E muitas vezes os nossos pais ou pessoas próximas trazem essa perspectiva. Como assim? Tu gosta de mim e tu vai fazer uma coisa que eu não quero? E aí talvez a pergunta fosse, tá, mas espera aí, porque eu gosto de ti, eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero? Então, de nós conseguirmos amadurecer isto, não no sentido do egoísmo, do que eu quero ser exclusivo, mas do que eu quero ser prioritário. Porque se a minha vida não está centrada em mim, ela vai estar centrada em quem? E se ela não estiver centrada em mim, com certeza eu vou estar sempre perdido, porque de fato eu não sei o porquê das minhas escolhas. Eu não amadureci, eu não cresci, eu simplesmente repito como um papagaio todas as coisas que as pessoas fazem e falam como se eu tivesse apropriação. Aliás, se vive um tempo onde as pessoas muitas vezes fazem isso.
Ou seja, ao invés de estudar profundamente as coisas, elas opinam como se fossem doutores em assuntos que na verdade não conhecem nada. Então nós precisamos desse conhecimento, e esse conhecimento principal, básico, estrutural é eu ser doutor de mim mesmo, ou seja, eu conhecer o máximo possível a mim, para então, a partir desse conhecimento, eu ter desenvolvido o que eu quero e o que é importante na minha vida. Gratidão. Beijos na alma.